jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome. Anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos. Proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós. São Mateus diz-nos que, quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor, fez o que o Senhor lhe ordenara, tomar Maria como esposa e assumir o cargo e a missão de cuidar da Sagrada Família, de providenciar para que aquela família pudesse crescer, desenvolver-se, para que Jesus pudesse ser integrado na comunidade, fosse reconhecido como filho de Deus, filho de David, ou descendente de David, fosse de facto reconhecido como o Messias Salvador prometido pelos profetas ao longo da história. José faz o que o Senhor lhe pede, sem perguntas, sem dúvidas, mas convicto de que aquela era a vontade do Senhor. E é esta fidelidade e humildade que tornaram este homem grandioso, um grande santo, que a Igreja sempre estimou, sempre venerou e que foi apresentado como patrono também da Igreja pelo Vaticano II, como pai, em certa medida, da Igreja, também pelo seu papel de facto, de cuidador, de providenciador daquilo que eram os meios para viver, de protetor. Lembremos-nos da fuga da família para o Egito, do trabalho de José como carpinteiro, e sabemos que naquele tempo o carpinteiro era importantíssimo o trabalho nas aldeias, nas cidades, porque fazia os móveis, fazia os instrumentos agrícolas, fazia as casas, portanto era importante a sua missão. E também por isso, como educador, Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. Era também conhecido como carpinteiro, pois, como naturalmente acontece, aprendeu a arte do seu pai para continuar a sua vida. Esta participação de Jesus, pelo exemplo de São José, na vida da comunidade, na vida humana,
É importante aprendermos também, assim, que a vida espiritual assenta também na vida material, na vida humana. Não podemos pôr-nos à margem e certamente também por aquilo que nos fala São Lucas na perda do encontro de Jesus no templo. São José foi educador de Jesus, ajudou-o a crescer, a integrar, ajudou-o a perceber que por ser filho de Deus não era privilegiado, mas tinha uma responsabilidade muito importante. Isto foi pela educação da família, que lhe mostrou que temos responsabilidades na comunidade, na sociedade e no mundo. Não é só pensar em coisas de Deus, mas é integrar esse Deus na vida normal. E São José ensina-nos isto. Ensina-nos, de facto, a viver aquilo que é a nossa ligação à família, à comunidade, à sociedade, ao povo ao qual pertencemos, à história da qual fazemos parte. E manter essa ligação, como escutávamos, quer na primeira leitura, em que Natã anuncia, de facto, a David, não apenas o seu filho Salomão, que seria um grande rei, que construiria o templo, que seria, de facto, uma das grandes glórias do povo de Israel, mas também do Messias, deste Salvador prometido. E como conta São Paulo aos Romanos, não foi pela lei, mas foi pela fé. Não foi apenas por uma coisa que vem de fora, mas foi por algo que nasce do nosso coração e de dentro. Esta convicção que nasce da relação pessoal que temos com Deus, uns com os outros. Por isso Deus quis nascer numa família humana. Por isso Deus quis ter um pai e uma mãe, para que fosse esse o testemunho primário da sua educação. A primeira educação de Jesus veio por Nossa Senhora e por São José. E por isso são importantes. E por isso hoje também nos entregamos à intercessão de São José, olhamos para o seu exemplo de humildade e de fidelidade e procuramos que a nossa vida, a nossa participação na família e na comunidade, na sociedade em que vivemos, contribua para o crescimento do Reino de Deus e da salvação da humanidade.